Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Misery, Louca Obsessão, do Stephen King. Como eu sei que vai bater reflexo, bastante reflexo, na verdade, no livro, eu vou deixar sem mostrar o livro e é capaz que durante a edição eu coloque algumas imagens aqui do lado, então para vocês acompanharem melhor a história. Eu queria já pedir desculpa pela minha cara, pela minha voz, mas é que eu estou com um resfriado. Todo mundo que eu conheço ou está resfriado ou está gripado, e se eu não gravar hoje esse vídeo, eu não consigo gravar mais durante essa semana, né? Então eu vou aproveitar hoje e já vou gravar 2 vídeos seguidos. O Misery, então, ele é um livro de 1987, que antigamente era conhecido aqui no Brasil como Angústia. E angústia é exatamente o que você vai sentir ao ler esse livro. Ele teve uma adaptação em 1990, que aqui no Brasil ficou conhecido como Louca Obsessão, que tinha até a Kathy Bates no papel da Anne, e ela até ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1991 por esse filme. Mas vamos então à história. O Paul Sheldon, então, ele é um famoso escritor de romances de época, e a personagem principal dele é a Misery. Só que ele está meio cansado de escrever sobre a Misery, então no último volume, né, dessa série de romances dele, ele resolve então matar a Misery para assim poder escrever sobre outras coisas. Porém, ele acaba sofrendo um acidente sério durante uma nevasca, e quem resgata ele desse acidente, né, quando o carro sai da estrada, é a Annie Wilkes, que é a segunda personagem que aparece no livro. A Annie, então, o encontra e resolve levá-lo para casa para assim poder cuidar dele. Quando ele acorda, ele descobre, então, o que aconteceu, né? Que a Annie levou ele para casa dela, que ela está tomando conta dele. E ele descobre também que ela é a fã número 1 dele e dos romances da Misery. E que ela mal pode esperar para ler o último volume lançado da Misery, né? Só que também descobrimos que ela é completamente louca. Ela tem ali uma falta de controle emocional muito grande, ela fica muito agressiva de uma hora para outra e de vez em quando ela simplesmente para. Ela fica com o olhar bem vago, olhando para o nada mesmo, assim, e ela vira uma estátua durante alguns minutos, e isso acaba assustando o Paul. Então, assim que ela começa a ler o último volume da Misery, que foi lançado, a gente já meio que espera pelo pior. E em todo esse desenrolar da história, a Annie ela acaba comprando uma máquina de escrever pro Paul, porque ela quer que ele traga a Misery de volta. Então ela compra essa máquina de escrever, e nessa máquina de escrever está faltando a letra N. Então ele vai batendo, né, os textos, e a letra N eles têm que preencher à mão. E isso eu achei muito legal, porque a Suma teve o cuidado de realmente preencher os N's à mão. A diagramação desse livro ela está assim muito boa, tá? E essa parte, né, do Paul escrevendo a história e preenchendo os N's com a mão, tem tudo aqui no livro. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas essa parte, por exemplo, ela fica bem no começo praticamente do livro, e ela tem... ela é batida, né, a máquina, a letra mesmo você consegue ver que é batida a máquina, e os N's são todos preenchidos à mão. Então eu achei muito legal esse cuidado que a editora Suma de Letras teve com esse livro. A história meio que gira em torno desses dois personagens. A gente vê a Annie, né, como aquela pessoa louca, e o Paul como aquela pessoa que está tentando sobreviver. Ele vai fazer de tudo para sobreviver e também para tentar escapar, né, da Annie. A cada explosão dela no livro, você já fica esperando ali pelo pior, esperando que aconteça alguma coisa, e parece que isso faz com que você não consiga realmente parar de ler. Eu mesma, eu peguei esse livro e foi numa tacada só, porque é uma leitura muito boa. A escrita do Stephen King é uma escrita assim que te prende, tá? Não é um livro difícil de ser lido, fora que é um livro curto, né, gente? E é um livro que eu recomendo muito. É uma história muito boa, ela não tem elementos de sobrenatural. Se você gostaria de estar começando a ler Stephen King, mas não quer pegar um livro que tenha sobrenatural no meio, pegue o Misery para ler. É um livro muito bom
E é um livro mais de terror psicológico, né? Ele não envolve ali elementos de sobrenatural igual a alguns outros livros do autor. Só lembrando que no filme Louca Obsessão nós temos várias diferenças, tá? Entre filme e livro. Por exemplo, a Anne do livro, ela é muito mais maluca do que a Anne que aparece no filme. Mas eu acho que vale muito a pena você estar lendo o livro e também estar assistindo ao filme. E eu não sei porquê, mas eu cheguei a relacionar esse livro, Misery, com O Jogo Perigoso do mesmo autor. Deve ser por causa daquela sensação, né, de que a personagem principal tem que fugir, ele tem que escapar para poder sobreviver. Mas eu acabei relacionando um com o outro, apesar das histórias serem diferentes. Pra mim, O Jogo Perigoso ele ficou ali na média, mas o Misery ele se tornou um dos meus favoritos do autor. Bem, essa minha edição então é da Suma de Letras. Ele tem 326 páginas, mais ou menos. As folhas são amarelinhas, a diagramação tá muito boa, as letras, assim, elas são de um tamanho muito bom para ser lido, tanto de dia quanto de noite, não é cansativo. E eu recomendo muito essa edição. Eu recomendo muito, tanto pelo livro, pela história, quanto pela edição realmente que está muito bem trabalhada, muito bem feita. Bem, acho que é isso então. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esquece de compartilhar. E se você gostou desse vídeo, clica lá em gostei. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!